galera, beleza? Galera, é o seguinte, cara, eu acordei hoje querendo comentar a respeito dos deputados federais eleitos, querendo falar a respeito dos planos de governo deles, da onde que eles vieram e tal, mas assim, cara, o Brasil é muito, sabe? A gente acorda de manhã e descobre que o Guilherme de Pádua faleceu, parece que foi ataque cardíaco, não sei, faleceu. E o Lula já teve um atrito com o Bolsonaro por causa de uma reunião climática, não sei na onde. E o que aconteceu? Os caminhoneiros não, os manifestantes em geral que estão na rua já estão se dividindo, né? Já tem uma divisão de duas bandeiras aí que estão sendo erguidas. Uma bandeira quer que vão esperar até quarta-feira pela posição de um analista argentino que ele vai mostrar que houve fraude. E aí o exército vai ser obrigado a agir. Então assim, tem essa expectativa de um grupo e o outro grupo não quer saber mais de Bolsonaro, não quer saber nada, quer intervenção e pronto. É intervenção. Para eles não quer saber mais de Bolsonaro, é intervenção. Então assim, cara, é um Game of Thrones Brasil, cara. É um One Piece Brasil, um Naruto Brasil. É um negócio assim que não acaba, ou quando acaba, acaba em tragédia. É assim que tá o Brasil hoje, né? Tá difícil, cara, tá muito difícil. Começa aí bem e depois na frente cai, entendeu? É mais ou menos isso aí. Mas eu vou esquecer isso aí. Hoje eu vou comentar a respeito dos deputados federais eleitos. E, sinceramente, eu tô chateado porque o Nordeste goiano, com mais de 20 municípios, mais uma vez não conseguiu fazer um federal. Não conseguiu fazer um federal. Fez um estadual e não conseguiu fazer nenhum federal. Cara, tristeza, muita tristeza. Trabalhei para um estadual lá, para um federal lá. Trabalhei para um federal lá e não conseguiu se eleger. E o problema é o seguinte, eu tinha conversado com ele, a gente ficou próximo, ficou amigo aí, e eu apresentei para ele, eu falei, cara, nós vamos fazer o seguinte, a gente estava desenvolvendo um projeto que ia alavancar a economia lá em cima, e agora a gente tem que correr atrás de um cara que não é daí, para poder fazer isso, de um federal que não é daí. E eu acredito que nenhum vai querer ouvir o projeto que a gente tem para desenvolver lá. Primeiro eu vou começar falando das necessidades aí da região, né? Como os municípios eles são interligados pela GO, então um depende muito do outro. Se a GO quebrar no começo dela, então assim, os municípios que ela percorre e ela vai passando por dentro, vai afetar a economia, né? Então assim, se a GO quebrar, sei lá em Cavalcante, alguma coisa que estava vindo do Tocantins, quebra lá em Cavalcante, não sei, tô dando um exemplo assim, e a GO vai passar por lá, e sei lá, não consegue passar por lá, o caminhoneiro não consegue passar por lá, então os outros municípios são afetados, né? De maneira que eles dependem eles são assim muito dependentes um do outro, né? Então por isso que o Nordeste goiano, por exemplo, você não veio falar de Sul goiano, Centro-Oeste goiano, porque assim, o pessoal gosta, o Nordeste goiano eles são muito assim, família, né? São muito família, assim, são municípios assim muito chegados, né? Geralmente um conhece outro de outra cidade. E quando eu fui fazendo essa série, eu peguei informação com um já me passou informação de outro, já me passou informação de outro, e assim, os municípios são muito ligados. Eu mesmo, se precisar de alguém para falar para mim de, sei lá, de alguém no município aqui perto, Araçu, por exemplo, eu não tem contato, né? Então, assim, difícil. Galera, então, assim, nós tínhamos projetos para desenvolver, eu vou falar deles aqui. O primeiro que a gente tinha para desenvolver era um estudo, a gente ia, através das verbas do governo federal, a gente ia desenvolver um estudo com relação ao Parque Estadual Terra Ronca. Esse estudo, já existe alguns estudos lá, só que a maioria é privado, iniciativa privada, né? Então, assim, eles não têm essa tanta vontade de investir lá, né, para saber de alguma coisa, porque assim, às vezes consegue, né, mas assim, o empresário ele quer lucrar, se ele não conseguir lucrar naquilo ali, então para ele, às vezes, assim, tô falando no caso de muitos, tem empresário aí que às vezes ele vai descobrir a cura do câncer, mas se ele falar, cara, vai ser uma cura aí que eu não vou lucrar com isso aí, então deixa pra lá, se eu precisar eu pego pra mim. Tem gente assim, né, infelizmente tem gente assim. E o Estado não, o Estado ele tem que bancar, se ele for achar alguma coisa ali, ele tem que bancar, né, porque está em patrimônio dele, o Parque Estadual está em patrimônio dele, e assim, se a gente descobre alguma coisa lá, ela é para o bem comum, para todo mundo, né, independente de quem seja. Então, primeiramente, a gente queria fazer um projeto ali, onde a gente ia levar cientistas lá, cientistas da UNB, da UFG, e esse cientista, na verdade, já existe um estudo que prova que ali era antigamente, era um oceano. Era banhado por um oceano. E se você for ver no mapa, ali fica mais ou menos ali na linha do Atlântico Sul, né?
Ou seja, era mais ou menos aquela região onde os antigos navegadores eles relatavam criaturas pré-históricas, marinhas naquele lugar. Né? E assim, algumas evidências, alguns indícios de que ali pode ter residido monstros submarinos, monstros da época jurássica, ali naquele lugar ali, quando foi banhado por oceano. Um deles pode ser o megalodonte, né, que o povo fala que hoje o megalodonte, se ele fosse residir em algum lugar, o único lugar apropriado para ele seria na Fossa das Marianas. E o sinal Kraken, né? Quem nunca ouviu falar do Kraken, aquele polvo gigante que, né? E quais são os indícios quais são os indícios dessa pesquisa aí que a gente pode começar a desenvolver? O primeiro é que existe uma jazida de calcário a poucos quilômetros, 300 quilômetros, assim, relativamente pequeno, né, para um monstro pré-histórico nadar, e é a maior jazida de calcário da América Latina. E o calcário ele tem por formação fósseis, né, tem formação fóssil. E essa formação pode ser que ela reside de várias baleias, cemitérios de baleia. Os cientistas de hoje falam que podem ser cemitérios de baleia, né? Pode ser cemitérios de baleias, né? Várias baleias ali morreram, ou pode ser alguns monstros pré-históricos ali, criaturas marinhas pré-históricas, como o Kraken, como o Megalodonte, que residiram ali. E assim, depois que morreram, a composição deles formou o calcário, né? Então assim, tem essa especulação. Outro indício grande também que a gente tem é a formação morfológica do peixe Ituganis ramiroi, que é um peixe que só existe lá no mundo, não existe em outro lugar no mundo, só existe lá, na Terra Ronca, nas grutas. Ele é um peixe pequeno, cavernícola, ele fica nas fendas das cavernas da Terra Ronca, ele fica nas fendas das cavernas, ou seja, a formação dele pode ter sido porque ele, para fugir de um predador muito grande, um predador gigante, né, perdão, ele pode ter se desenvolvido daquela maneira para subsistir naquele local, né? Então assim, também tem essa evidência, tem vários, mas para isso a gente precisa de pesquisa. Se a gente achasse um deputado federal que pesquisasse esse tipo colocasse pesquisadores de universidades federais, universidades, sabe, para tentar desenvolver esse projeto, a economia lá ia, nossa, e a gente não ia ter assim uma dependência, esses 20 municípios não ia ter uma dependência unicamente das pessoas que passam pela GO ou do agro, né, porque existem poucas fontes de renda no Nordeste goiano, a gente tem que aumentar, né? Então, perdão, o que acontece? Eu queria achar alguém que desenvolvesse esse projeto. Eu ainda tenho uma esperança, tem um deputado estadual que eu também trabalhei para ele ganhou, né? Ele já está indo aí para a reeleição, ele foi reeleito. Então, um dia que eu tiver a oportunidade, eu vou conversar com ele, vou apresentar esse projeto, né, de como é que a gente desenvolveria. Já existe uma equipe de marketing para poder fazer essa mega divulgação. Existem alguns guias também que pode levar a gente lá. Eu conversei com o secretário de Cultura de Guarani, Goiás, que foi que me deu o primeiro estudo, mostrou os gráficos, tudo, foi ele que me passou essas fontes, né, esses estudos. Então assim, já existe um primeiro passo, já foi dado. Agora o que falta é o investimento para a gente começar a montar, para saber se lá tem. E de que forma, aí você me pergunta, de que forma a gente vai conseguir extrair dinheiro, investimento para a população dessa pesquisa? É simples, né? É muito simples. Eu vou dar um exemplo aqui, cara, que eu já dei antes, mas eu vou dar de novo, cara, que não é possível. Tem gente que não acredita, cara, mas se você colocar no Google, você acha. Há um tempo atrás aí, um cara aí, né, inventou um tal de ET Bilu. Né? A economia da cidade do cara foi, sabe, alçada, né? Assim, o investimento foi pesado, pessoas foram enganadas, mas assim, veio gente do mundo inteiro para poder saber onde que estava esse negócio, onde que estava esse ET Bilu. E agora já existe aí empresários também tentando achar Ratanabá, uma cidade que foi capital do mundo há milhões de anos, na época que nem existia evidência de ser humano na Terra, mas estão caçando. E mesmo assim, mesmo sendo histórias mentirosas, pessoas vêm de lugares do mundo inteiro e investem para tentar achar uma prova disso, né? De uma mentira, nitidamente mentira, mas existe gente que tem dinheiro e quer saber, e por causa de uma evidência ou duas eles investem milhões, né? Então assim,
Infelizmente não elegemos um federal que tem interesse de pegar esse projeto aí, né? Não existe esse federal. Infelizmente, eu acho que nenhum deles vão se interessar por isso aí. Porque eu já falei, o peixe Tugnis Ramilhões não dá voto. Mas se você abalar a comunidade científica do estado de Goiás para tentar revirar essas evidências aí e dar uma possivelmente vão vir pesquisadores do mundo inteiro investir na região, vão se hospedar nos seus hotéis, vão comer da comida de vocês, vão fazer pousadas, vão fazer tours, os tours vão aumentar, vão sei lá, pesquisar a formação dos eu esqueci o nome, tem uma pedra lá que a formação dela dura mais de 1 milhão de anos para se formar. Então assim, vão atrás de vocês, né? Gente do mundo inteiro, isso vai mexer a economia. E o bom do Parque Estadual Terra Ronca é que ele pega vários municípios, então assim, não vai ser só um município, né? Ele pega vários municípios, várias cavernas, e nós temos que colocar isso aí para poder rodar, né? Então assim, já tinha esse projeto, tinha esperança de que essa região melhorasse e que a gente saísse da dependência só das movimentações da GO e das movimentações do agro, porque assim, a GO, se tiver uma chuva, dá uma erosão e prejudica. O agro, se tiver seca, prejudica. Se tiver, sei lá, qualquer coisa, infestação, qualquer coisa prejudica o agro. Então assim, a gente tem que caçar mais fontes de renda, né? Investir para caçar mais fontes de renda. A gente tem que manter as que a gente já tem e caçar mais fontes de renda. Então assim, eu espero que algum federal, algum deputado federal consiga mobilizar esses prefeitos aí, conversar com eles e tentar organizar esse projeto, né? Então é isso aí, tô triste pelos deputados federais eleitos, né? Nenhum assim vai querer abraçar esse projeto e infelizmente, né, a gente tem que arcar aí com 4 anos, né, de não sei o que o município, eles vão fazer pelos municípios de vocês, mas é isso aí, a gente tem a opção de votar. A gente vota em quem a gente quer e a gente arca com as nossas consequências. No futuro, infelizmente, a gente não sabe. Então é isso aí, galera. Valeu, beleza e é nóis.